Olá, amados, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Palavra que Salva. Deus abençoe sua vida nesse dia, Deus te derrame graça, paz, Deus faça de você uma bênção nesta hora, que a tua família seja abençoada, que teus filhos sejam abençoados, seus pais sejam abençoados, que Deus possa te contemplar hoje de uma forma tremenda e maravilhosa. Eu gostaria de trazer a vocês hoje uma passagem que se encontra no livro de Jó. Jó capítulo 23, o verso de 1 a 5. Diz assim, ó. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Meus amados, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre 3 conceitos ou 3 palavras, né? A inferioridade, a superioridade e a compensação, tá? Inferioridade, superioridade e a compensação. Então, assim, tem um certo frase que diz assim: em cada oportunidade se vê uma calamidade, e em cada calamidade se vê uma oportunidade. Vai depender da forma como você percebe a situação. Mesmo às vezes sendo uma situação negativa, ela pode trazer um aprendizado para nós. Então, quando nós falamos de inferioridade, a gente pode entender ou perceber que de repente inferioridade é alguma coisa relacionada àquilo ou àquele que é inferior a alguém. Mas pode-se dizer também que a inferioridade ela não é indício de uma anormalidade, né? Mas ela pode ser a causa de todo o melhoramento de uma vida humana, ok? Então, assim, sentimento de inferioridade, ele pode ser considerado uma grande mola propulsora da humanidade para que as mudanças aconteçam. O homem, ele é impulsionado pelo sentimento de inferioridade, mas é arrastado ao desejo de ser superior, de se superar. Isso é considerado normal. Então, nós temos digamos, essa força que nos envolve, essa força que nos impulsiona para que nós possamos superar algo. Então, a inferioridade, ela pode ser vista nesse viés de uma negatividade, mas também ela pode ser visualizada como uma força, uma mola, uma centelha para que haja uma explosão de situações e se aprenda com isso. Então, ela não é um indício de anormalidade, somente se a gente puder considerar assim. Então, a compensação é o ato de ressarcir alguém, né? Dentro do dicionário, que é ressarcir alguém de algum prejuízo, compensar por aquela situação, indenizar por aquela situação, né? Houve um dano, então eu vou compensar,
houve uma situação, então eu vou compensar aquela situação danosa. Então, o conceito de compensação, segundo o dicionário, ele traz exatamente isso. Né? Então, nós podemos, através da situação que acontece ao nosso redor, mesmo que ela seja inferior, nós buscarmos uma compensação nisso, um aprendizado em cima daquilo que nós experimentamos, e uma mudança para a frente, para o futuro. Então, na superioridade, o homem é motivado pelas expectativas do futuro. Ele é mais motivado pelas expectativas do futuro do que pelas experiências do passado. Então, inferioridade como um instrumento que nos leva à busca de uma superação, fazendo uma compensação. Então, passa-se por uma situação qualquer, seja em qual área for. No caso de Jó, foi uma área que ele perdeu tudo na vida, perdeu seus filhos, sua condição financeira foi a zero, a sua condição de saúde também foi às lástimas, né? E ele, mesmo assim, compensou isso. Mas ele não compensou somente na questão de reparar ou indenizar os danos que ele havia perdido e depois recupera. Mas no simples fato de fazer uma compensação relacionada à sua própria vida. Então, a experiência que Jó teve foi uma experiência não só externa daquilo que aconteceu à sua volta, quando ele perde tudo, mas uma experiência interna, aonde ele se tornou inferior, tornou-se inferior mediante a situação socialmente, pode-se dizer assim, porque ele foi discriminado, ele foi separado, ele sofreu com aquela situação, trouxe um sofrimento para ele. Mas ele também soube compensar isso, compensar essa situação, através de quê? De uma substituição, digamos assim, de uma indenização de um prejuízo não só externo, mas interno, que ele pôde dar um outro significado para toda aquela experiência, dar uma percepção diferente para aquela experiência. Tanto que ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois dessa experiência, depois da situação inferior, depois da superação e a compensação que eu fiz, eu te conheço de ouvir falar. Então, a forma como ele compensa esse dano, essa situação danosa, a forma como ele compensa essa perda, é olhando para dentro de si, buscando explorar a si mesmo e buscando algo em que possa fazer compensá-lo. Então, essa é uma situação que Deus trabalhou na vida de Jó, mas que precisou também de um entendimento do próprio Jó para que ele pudesse chegar a uma compensação. E a compensação que ele chega é uma compensação não só física, literal, mas emocional, sentimental, que trouxe para ele uma maior experiência.
E Jó vê numa calamidade uma oportunidade de mudança. Jó supera a situação olhando para o futuro, deixando, mais motivado pelas expectativas do futuro relacionado ao presente que ele estava vivendo, do que as experiências passadas. Então ele começa a andar e caminhar, olhando para frente. E Deus é o principal agente de mudança na vida de Jó. Ele nos ajuda nos momentos de inferioridade da vida. Ele nos ajuda nos momentos de superação. Ele nos ajuda nos momentos de compensação. Olhando para essa história e ouvindo o que vocês estão ouvindo agora, parece até que Deus não está agindo. Mas em todos esses momentos relacionados à vida humana, social, relacional, Deus está presente na vida de Jó e mostra o qualitativo, a mudança expressiva de Jó. E ele diz que ele sabe que o Redentor dele vive e por fim se levantará. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.